Muito boa noite, jovens. Neste primeiro encontro juvenil regional mineiro, é para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor do programa divino e ver onde nos encontramos em seu programa e como agradá-lo, como servi-lo melhor e como receber suas bênçãos. Para essa noite, nosso tema é o mistério do Sol, a Lua e as estrelas marcando o tempo. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 14 em diante, onde nos diz: E disse Deus: para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. E sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue assim. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Y les puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. O mistério do Sol, a Lua e as estrelas marcando o tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura, podemos ver que Deus usa os símbolos do Sol, a Lua e as estrelas para representar coisas de seu programa. E assim como o Sol, a Lua e as estrelas são vistos no céu, que é a primeira Bíblia, na segunda Bíblia, a Bíblia escrita também aparece. E também encontramos no cumprimento das promessas que também aparecem o Sol, a Lua e as estrelas marcando o tempo. Agora, quando se trata do Sol, a Lua e as estrelas, marcando o tempo no programa divino, cumprindo as profecias, nos fala do Sol, representando Cristo, a Lua, representando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e também representa o povo hebreu. E também representa o povo hebreu.
encontramos também as estrelas representando os mensageiros de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Em Números capítulo 24, versículo 17, encontramos uma profecia dada usando o símbolo de uma estrela. Diz assim: Lo veré, mas não agora. Vê-lo-ei, mas não agora. Lo miraré, mas não de cerca. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Saldrá estrela de Jacob. Uma estrela procederá de Jacó. E se levantará cetro de Israel. E de Israel subirá um cetro. Aqui a Escritura está falando da vinda do Messias. Em São Mateus, capítulo 2, versículo 1 em diante, nos diz da seguinte maneira: Quando Jesus nasceu em Belém de Judea, em dias del rei Herodes, vinieron del oriente a Jerusalém unos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do oriente a Jerusalém. Dizendo, e perguntavam: Onde está o rei dos judeus que ha nascido? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque sua estrela hemos visto em el oriente e venimos a adorarle. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Agora vejam vocês como essas estrelas que viram estes magos, como essas estrelas que esses magos viram representava o Messias em sua primeira vinda. Eles viram esse sinal no céu como o sinal da vinda do Senhor no meio do povo hebreu. Foi visto o sinal da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu. Estes magos estavam na terra da Babilônia, olhando para a terra de Israel, ou seja, que desde a Babilônia eles olhavam para o oeste e olhando para o oeste viram sobre os céus de Israel essa estrela, esse sinal, o sinal da vinda do Messias, o sinal do Filho do Homem sendo visto no céu, dando testemunho de que o Filho do Homem já estava na terra. Foi visto esse sinal no céu e eles souberam que o Messias já estava na terra. Essa estrela representava o Messias. E agora vejam vocês como Deus falando com o profeta e patriarca Abraão fala das estrelas e também fala da sua descendência e diz no capítulo 15 de Gênesis, diz assim, vamos a ver, verso 1 em adelante dice, versículo 1 em diante diz: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. E respondeu Abraham: Então disse Abrão: Senhor,
Ó Senhor Deus, o que me darás? Siendo así que ando sin hijo, Se y el continuo, mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, Disse mais Abrão: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. A mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, Ao que lhe veio a palavra do Senhor: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, será o teu herdeiro. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Então levou para fora e disse: olhe agora para o céu e conta as estrelas se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Y le dijo, Disse-lhe mais: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Y en el capítulo 22, verso 17 del Génesis, E no capítulo 22, versículo 17 de Gênesis, dice así. diz assim. Vamos a comenzar en el verso Vamos começar no versículo 15. Dice, y llamó 15 el ángel diz: de Jehová a Abraham, diciendo, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia heredará las puertas de sus enemigos. Que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das portas dos seus inimigos. Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Ahora miren ustedes Agora vejam vocês como Deus diz a Abrão que sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar, ou a areia que está à margem do mar. Vejam como Deus simboliza, representa a semente de Abraão nas estrelas do céu e também na areia que está na margem do mar. Por isso, encontramos que do meio do povo hebreu saíram mensageiros de Deus, representados em estrelas, que são vistas maiores do que as estrelas normais. Esses são mensageiros de Deus para as diferentes eras, e quando nos fala de uma grande luz, isso já nos fala
de um descendente de Abraão, mensageiro dispensacional. E agora, vejam vocês como Jesus Cristo nos diz, no capítulo 2, versículo 28 de Apocalipse, ao que vencer, diz, lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Agora vejam vocês que a estrela da manhã representa a segunda vinda de Cristo. A estrela da manhã é Cristo em sua segunda vinda, e essa bênção de receber a segunda vinda de Cristo é para o mensageiro vencedor que estará na casa de Deus, dando alimento a tempo aos filhos e filhas de Deus. Em Apocalipse 22, versículo 16, Cristo identifica aqui a estrela da manhã, dizendo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo é a estrela resplandecente da manhã. E como um filho de Abraão, ele é a estrela maior. Vejam vocês, de todos os filhos de Abraão, Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Todos os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, está representada nas estrelas do céu. E sabem vocês de uma coisa? Cada um de vocês são também descendentes de Abraão, filhos e filhas de Abraão. Vocês são estrelas, representados em estrelas do céu. E vocês aqui na terra são as estrelas, os filhos e filhas de Abraão, descendentes de Abraão, por meio do segundo Adão. E entre todas essas estrelas está a estrela resplandecente da manhã, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E em sua segunda vinda, ele estará manifestado como a estrela resplandecente da manhã. A estrela resplandecente na manhã anuncia que um novo dia está começando e que a luz que começa a iluminar é a luz do sol de um novo dia. E isto representa um novo dia dispensacional, começando a ser iluminado por Cristo, o sol da justiça. Cristo é tanto a estrela resplandecente da manhã como o sol de justiça, nascendo em um novo dia dispensacional. Agora vejam vocês, ao que vencer, eu lhe darei a estrela resplandecente da manhã. E Cristo é a estrela resplandecente da manhã, e em sua segunda vinda haverá o mensageiro vencedor que receberá essa estrela resplandecente da manhã. Receberá Cristo em sua segunda vinda e o revelará a todos os filhos e filhas de Deus. Revelará o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da estrela resplandecente da manhã e do sol nascente em um novo dia dispensacional. Esse mistério
da estrela resplandecente da manhã e do sol nascente é o mistério da segunda vinda de Cristo, resplandecendo no meio dos seus filhos e nos iluminando o entendimento com sua palavra revelada à sua igreja neste último dia. Ele nos disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas acontecerão. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, por meio do seu anjo mensageiro, vem a revelação de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E isso por quê? Porque Jesus Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado em seu anjo mensageiro, estará velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Estará nos iluminando o entendimento. Cristo, como a estrela resplandecente da manhã e como o sol nascente. Cristo, a estrela resplandecente da manhã e o sol nascente, por meio do seu anjo mensageiro, estará resplandecendo no meio da sua igreja, neste último dia, resplandecendo como a estrela da manhã e resplandecendo como o sol nascente. Por isso vocês podem ver que quando Cristo falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos, em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, onde nos disse que o Filho do Homem virá com seus anjos e recompensará cada um conforme as suas obras, diz que virá na glória do seu Pai. E depois no capítulo 17 de São Mateus, leva Pedro, Tiago e João ao monte alto e se transfigurou diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, porque ali está mostrando a eles a vinda do Filho do Homem em seu reino, como o sol de justiça resplandecendo. Cristo é o sol de justiça em sua vinda resplandecendo no último dia e nos iluminando o entendimento em um novo dia milenial e em um novo dia dispensacional, no novo dia milenial do sétimo milênio e no novo dia dispensacional da dispensação do reino, que é a sétima dispensação. E assim é como o sol de justiça, Jesus Cristo, estará na terra manifestado, resplandecendo e trazendo saúde e salvação em suas almas a todos os filhos e filhas de Deus. E será o sinal do fim do tempo. Será o sinal do fim do tempo, a vinda e manifestação da estrela resplandecente da manhã e do sol nascente neste tempo final. E isso é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, resplandecendo e nos iluminando com sua palavra o entendimento. E agora podemos ver como as estrelas do céu são tipo e figura de seres humanos da semente de Abraão que viriam à terra e seriam seres humanos. E agora vejam vocês como seres humanos se tornam representados em estrelas. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 em diante, diz assim: E me volví para ver a voz que hablaba conmigo, e vuelto vi 7 candeleros de ouro. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E em meio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido de uma roupa que llegaba hasta los pies, vestido com vestes talares, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve.
e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Aqui temos o rosto de Cristo como sol, e temos na destra de Cristo 7 estrelas. Agora vejamos o que isso simboliza. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O que são as 7 estrelas? Os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. O primeiro foi São Paulo e o último foi o reverendo William Branham. Desses 7 anjos mensageiros representados nessas 7 estrelas, vimos quem foi o primeiro deles, São Paulo, e quem foi o último deles, o reverendo William Branham. Agora, quando vemos o Filho do Homem com seu rosto como o sol, com 7 estrelas em sua mão, em sua destra, quantas estrelas vocês estão vendo? Eu estou vendo 8. Porque eu estou vendo 7 estrelas em sua destra. E estou vendo a estrela resplandecente da manhã, que é o Filho do Homem. Quem tem as 7 estrelas em sua mão. Ou seja, que a estrela resplandecente da manhã tem em sua destra as 7 estrelas das 7 eras. A estrela maior tem as outras estrelas em sua destra. Agora podemos ver como uma estrela pode tomar outra estrela em sua destra. É que essas 7 estrelas são 7 homens, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, que estão representados neste diagrama. Nessas 7 etapas da igreja gentia foram enviados os mensageiros São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e William Branham. Para as 7 eras da igreja gentia. E depois, a estrela resplandecente da manhã aparece em um novo dia dispensacional e uma nova era, na era da pedra angular. Aí, nenhuma das 7 estrelas das 7 eras é o mensageiro dessa era. Porque para essa era da pedra angular, o mensageiro é a estrela resplandecente da manhã, a qual é recebida pelo anjo de Jesus Cristo. E o anjo de Jesus Cristo, com a estrela resplandecente da manhã, na era da pedra angular, estará sendo o instrumento de Cristo para Cristo estar, como a estrela resplandecente da manhã, nos dando sua mensagem de um novo dia dispensacional, nos dizendo: está raiando a alva de um novo dia milenial e de um novo dia dispensacional. Está raiando a alva, porque a estrela resplandecente da manhã, ao ser vista, manifestada, dá testemunho de que está raiando a alva e o novo dia dispensacional está começando. O novo dia da dispensação do reino e o novo dia milenial, que é o 7º milênio. Está raiando a alva de um novo dia milenial e de um novo dia dispensacional. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia e na 7ª dispensação, não terá a nenhum dos 7 anjos mensageiros como seu mensageiro, mas
mas que terá uma estrela, a estrela resplandecente da manhã, velada e revelada por meio do seu anjo mensageiro, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Encontramos que as 7 estrelas, os 7 anjos mensageiros, se refletiu tudo o que Deus realizará na manifestação da estrela resplandecente da manhã. Agora podemos ver o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo. A manifestação de cada uma dessas estrelas, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, em cada ocasião em que apareceu um mensageiro, estava marcando o tempo da era correspondente no programa divino. E o povo tinha que ver esse sinal do céu manifestado na terra. E os que a viram e receberam sua luz, entraram no programa divino, entraram na era correspondente e foram selados com o Espírito de Deus no reino de Deus. E para o último dia, teremos o sinal da estrela resplandecente da manhã no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio de todas as estrelas, que são os filhos e filhas de Deus. Agora podemos ver que para o último dia estarão com a estrela resplandecente da manhã, as estrelas da manhã, todas as estrelas que vocês podem ver durante a manhã, juntamente com a estrela resplandecente da manhã, representam os escolhidos de Deus deste último dia. Quando está raiando a alva, podem ver umas quantas estrelas, e se pode ver a estrela resplandecente da manhã. Quando terminar as 7 eras da igreja gentia e terminar os seus ministérios, as 7 estrelas, os 7 anjos mensageiros, no meio das demais estrelas, ou seja, no meio dos demais filhos e filhas de Deus, encontramos que depois de passar essas etapas, agora nos encontramos onde está raiando a alva, e todas essas estrelas que são vistas estão representando os filhos e filhas de Deus, os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, por meio de Jesus Cristo, que estariam vivendo na manhã de um novo dia dispensacional. A quem essas estrelas representam, que são vistas quando está raiando a alva? Onde estão as pessoas representadas nessas estrelas? Pois aqui estamos. Estamos presentes neste tempo em que está raiando a alva, amanhã, de um novo dia dispensacional e um novo dia milenial. Agora podemos ver que cada um de vocês é uma estrela. E vocês não sabiam. Uma estrela no céu te representa. E agora, a lua, a quem representa? A lua representa a igreja. Durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, encontramos que a igreja foi representada na lua, porque a lua ilumina durante a noite e reflete a luz do sol, até que chega o dia e o sol a ilumina diretamente a raça humana. Durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, encontramos a lua representando a igreja de Jesus Cristo. E quando raia a alva, a lua já não vai ser mais necessária para representar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo estará não vestida da lua em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, mas que estará vestida
do sol. Estará vestida da segunda vinda de Cristo, resplandecendo em sua igreja. E o resplendor da sua igreja será o resplendor de Jesus Cristo manifestado em sua igreja como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em sua obra de reclamação será Jesus Cristo, o Filho do Homem, resplandecendo com o seu rosto como o sol. Isso é Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em sua igreja, através do seu anjo mensageiro, com o seu rosto resplandecendo como o sol. E nós, assim como vimos Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em cada anjo mensageiro, das 7 eras da igreja gentia, no último dia, o estaremos vendo velado e revelado em seu anjo mensageiro, e por meio dele estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Estaríamos vendo como a estrela resplandecente da manhã, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E também o estaríamos vendo como o sol nascente. O sol nascente em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, resplandecendo e nos iluminando o entendimento com sua palavra revelada para esse último dia. Agora podemos ver as estrelas, podemos ver o sol, podemos ver a lua, e tudo isto no que significa no campo espiritual, na obra de Cristo com sua igreja. E vimos que a manifestação de Cristo como a luz resplandecente da manhã e como o sol de justiça resplandecendo está marcando o tempo e está assinalando que o tempo das 7 eras da igreja gentia chegou ao seu final e uma nova era, a era da pedra angular, começou, e uma nova dispensação está se entrelaçando com a dispensação da graça. E um novo dia milenial está começando, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Se não acrescentarmos, pois faltam somente 3 anos para terminar o 6º milênio e também o século XX e começar o século XXI e, consequentemente, o 7º milênio. Mas uma pergunta: terá se atrasado a Deus o seu calendário? Eu penso que não. E vocês? Se a Deus não se atrasou, então estamos dentro do século XXI e do 7º milênio. E Deus tem que estar cumprindo as coisas correspondentes ao século XXI e ao 7º milênio, que são as coisas relacionadas à estrela resplandecente da manhã, sendo manifestada, e o sol de justiça resplandecendo. Tudo isso representa a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos iluminando o entendimento com sua mensagem do Evangelho do Reino neste último dia. A mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Com essa revelação é que somos iluminados para poder compreender todos estes mistérios do reino de Deus e poder ver o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava representada na lua durante as 7 eras da igreja gentia, agora se encontra vestida do sol. Isso está marcando o tempo de uma nova dispensação, a dispensação do reino, e um novo dia milenial.
O sétimo milênio está começando. E isso está marcando o tempo das grandes bênçãos de Jesus Cristo para a sua igreja, para ressuscitar os mortos em Cristo e para transformar todos os que vivemos neste último dia. Na primeira vinda de Cristo, pediam um sinal a Jesus Cristo. E sabe o que Jesus Cristo disse? Em São Mateus capítulo 16, lemos o que ele disse ali, para que tenhamos um quadro claro do que isto significa. Capítulo 16, versículo 1 ao 4 diz: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Mas vejam, ali estava um sinal do céu. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, disse: Eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. E ali estava o cumprimento dessa promessa, como um sinal do céu para o povo hebreu. E queriam sinais do céu. E ali estava o sinal que o profeta Isaías disse, que Deus lhe daria. Essa é a vinda do Messias, vindo por meio de uma mulher, nascendo através de uma mulher, seu corpo físico. Ali estava o maior sinal, era um homem, Jesus Cristo. Era o sinal do fim da dispensação da lei e começo da dispensação da graça. Continua dizendo, mas Jesus lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? É muito importante conhecer os sinais dos tempos. Conhecer os sinais dos tempos proféticos, das eras e dispensações, e conhecer, sobretudo, o sinal do tempo que corresponde à pessoa viver. E o sinal do tempo em que Jesus viveu era a primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho da Virgem, que seria o maior sinal que Deus daria ao povo hebreu, e o maior sinal que Deus dará aos gentios e depois ao povo hebreu, neste tempo final. Qual será? A segunda vinda de Cristo, a vinda da estrela resplandecente da manhã, resplandecendo essa estrela na era da pedra angular, como mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, se velando e se revelando em seu anjo mensageiro. Esse é o sinal, o maior sinal que esta humanidade estará vendo neste tempo final. E estará vendo o sinal do sol de justiça nascendo neste último dia, que é a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo em Espírito Santo vindo, velado e revelado em e através do seu anjo mensageiro. Esse é o sinal do sol nascente. É o sinal do seu rosto como o sol, para todos estarem vendo o rosto do Filho do Homem resplandecendo como o sol. O sol é o astro-rei, e o Filho do Homem em sua vinda, no último dia,
vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é, seu rosto resplandecendo como o sol. Por isso, em Apocalipse, capítulo 10, o encontramos também com seu rosto resplandecendo como o sol. Agora podemos ver o mistério do Sol, da Lua e das estrelas, marcando o tempo, marcando este tempo no qual vivemos, como fim do reino dos gentios e como a introdução do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus, marcando o fim das eras da igreja e marcando o fim da dispensação da graça e marcando o começo da dispensação do reino e o começo da era da pedra angular e o começo do último dia, ou seja, do sétimo milênio. Vejam, tudo o que está marcando o Sol, a Lua e as estrelas, neste tempo no qual vivemos. Cada um de vocês, como estrelas de Deus, como filhos e filhas de Deus, neste tempo manifestados, nesta manhã de um novo dia dispensacional, neste raiar da alva, como filhos e filhas de Deus, todos estamos resplandecendo no céu de Deus, em sua igreja, neste último dia, o mesmo que fazem as estrelas no céu, porque cada um de vocês está representado em uma estrela do céu, porque Deus disse a Abraão, tua semente será como as estrelas do céu. E quantos são sementes de Abraão? Todos somos sementes de Abraão, por meio da fé em Jesus Cristo. Agora podemos ver quem somos e onde estamos representados. Estamos representados no céu na primeira Bíblia. E estamos representados aqui na segunda Bíblia escrita. Quando fala dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus, de quem está falando? Pois de nós. Quando fala das estrelas que estarão no último dia resplandecendo, quando está raiando a alva, de quem está falando? De todos nós. Agora podemos ver o mistério das estrelas, também da lua e do sol, marcando o tempo que nos correspondeu viver e identificando o tempo no qual nós estamos vivendo. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Os céus contam a glória de Deus e a expansão denuncia a obra das suas mãos. E agora, se cumprindo o que está no céu, cumprindo-se na terra em cada um de vocês e em mim também, agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo conta a glória de Deus. E na igreja de Jesus Cristo se denuncia, se revela a obra das mãos do Senhor, a obra de Jesus Cristo realizada nas eras passadas e a obra de Jesus Cristo sendo realizada neste tempo final. Agora vejam onde a glória de Deus está sendo manifestada e onde se está dando testemunho e onde está se proclamando a glória de Deus. Os céus representam os céus espirituais da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque estamos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus, e nesses lugares celestiais, todos nós somos estrelas de Deus, filhos e filhas de Deus. Não diz Jó que quando Deus estava criando a terra, e todo o universo, e colocando a pedra angular, as estrelas da manhã se regozijavam, e as estrelas da manhã, quando fala delas, diz os filhos de Deus. E agora, neste tempo final, quando Cristo está colocando a pedra de fundamento, quando está sendo colocada na igreja do Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de ângulo,
as estrelas da manhã, os filhos e filhas de Deus da manhã se regozijam neste último dia. Aqui estamos nos regozijando como as estrelas se regozijavam quando Deus estava realizando a criação e estava colocando a pedra angular. Agora podemos ver como tudo se materializa em cada um de vocês e em mim também. Em cada membro do corpo místico de Cristo, neste último dia, como se materializou nos escolhidos de eras passadas, o correspondente a essas eras. E agora, Deus está materializando em seres humanos as coisas correspondentes a este último dia. Vejam vocês, está materializando em seres humanos a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Vejam vocês como Deus está materializando coisas celestiais com seres humanos e no meio de seres humanos. Tudo que está no templo, que está no céu, foi representado no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. E é materializado no templo espiritual de Jesus Cristo, em seres humanos, assim como foi representante do templo que está no céu, o tabernáculo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu. Agora a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse novo templo representa o templo que está no céu. E agora, no templo de Jesus Cristo aqui na terra, que é sua igreja, todas as coisas que estão no céu, ele esteve materializando-as em seres humanos. E a representação das coisas que estão no templo que está no céu, agora estão na igreja do Senhor Jesus Cristo. E a nós nos correspondeu a melhor parte do templo que está no céu, sendo materializado aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos correspondeu a parte do lugar santíssimo do templo que está no céu, para materializá-la, Cristo em sua igreja, nesse último dia. E tudo que está no lugar santíssimo do templo que está no céu, passa a ser materializado no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular, neste último dia. Na era da pedra angular, que é a que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. Tudo o que está lá no lugar santíssimo é materializado aqui. E a representação de tudo que está no lugar santíssimo que está no céu estaria aqui na terra, no lugar santíssimo do templo do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no céu temos os arcanjos Gabriel e Miguel, que estão diante da presença do Senhor. Isso no templo do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo, são os ministérios das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias sendo materializados no templo de Jesus Cristo, no lugar santíssimo. E tudo que está lá no céu se materializa no templo do Senhor Jesus Cristo. Já o correspondente a outras eras se materializou e agora está se materializando o correspondente ao lugar santíssimo. Por isso é que o título de propriedade, o livro dos 7 selos, é tomado da destra de quem está no céu por Jesus Cristo, o abre no céu e o traz à terra no último dia à sua igreja e é colocado no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Porque está no lugar santíssimo do templo que está no céu e tem que passar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora podemos ver o porquê Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 10 vem com o livrinho aberto em sua mão e o entrega a um homem
João, apóstolo, representa o homem, o mensageiro, que estará no último dia recebendo Cristo em sua vinda e recebendo esse livrinho aberto que traz em sua mão. E a João, sendo tipo e figura, foi dito que pedisse esse livrinho ao anjo. E o anjo disse: toma e come-o. Te amargará o ventre, mas em tua boca será doce como mel. João diz: tomei o livrinho, o comi, e quando o comi, foi doce na minha boca, mas em meu ventre foi amargo. E me disse: importa que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Tudo isso encontramos em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 11. E depois o seguinte capítulo é o capítulo 11 de Apocalipse, onde aparece o ministério das duas oliveiras. O ministério que profetiza sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é o ministério que vem adotado no último dia. Esse é o ministério que Cristo terá na terra, manifestando estes ministérios por meio do seu anjo mensageiro, ao qual Cristo entrega esse título de propriedade para que o coma no último dia e para que depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse mensageiro e esse ministério que Cristo operará nele estarão adotados no último dia. Quando corresponder, profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, no cumprimento de Apocalipse capítulo 11, já estará adotado o anjo do Senhor Jesus Cristo, e estarão sendo operados a nível mundial esses ministérios, e estará profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Estará revelando todas as coisas que Deus estará realizando no tempo final. Será um televisor. O que é um televisor? Um que vê em outra dimensão e o canaliza e o traz visível a essa dimensão. E um profeta é um televisor, vê na sexta dimensão e em outras dimensões, e depois pode revelar aos filhos e filhas de Deus todas as coisas que ele viu, e pode dizer as coisas que hão de acontecer no meio da raça humana. Todas essas coisas que hão de acontecer, Cristo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. E por meio do seu anjo mensageiro é que as revela, porque por meio do seu anjo mensageiro vem a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo. Esse anjo mensageiro vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo neste último dia. Por isso é tão importante conhecer o mistério do Sol, a Lua e as estrelas, marcando o tempo, e poder compreender o simbolismo que representam o Sol, a Lua e as estrelas, para assim poder ver o Sol neste último dia resplandecendo em um novo dia dispensacional, ou seja, ver o Filho do Homem vindo com seu rosto como sol, e poder ver a igreja resplandecendo neste último dia.
Em Isaías capítulo 60 diz, versículo 1 em diante, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor nasceu sobre ti. A segunda vinda de Cristo em glória nasceu sobre ti. Levanta-te e resplandece. Com o que vai resplandecer? Com a luz da segunda vinda de Cristo. E assim, estar vestida do sol. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, vestida do sol. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo, como o sol de justiça resplandecendo. E depois, o povo hebreu verá Cristo em sua segunda vinda, com o seu rosto resplandecendo como o sol, e dirá, este é quem nós estamos esperando. Estamos esperando o sol de justiça resplandecendo. O que faz pelo oeste resplandecendo? É que o sol que vai sair pelo leste, primeiro se encontra no oeste. No oeste, no continente americano. O sol de justiça resplandece neste tempo final. Em um novo dia dispensacional. E em uma nova era. E em um novo dia milenial. Para encher do conhecimento da glória do Senhor, da segunda vinda de Cristo a todo ser humano, e trazer assim essa revelação divina em forma tão simples que até as crianças podem entender como foi 2000 anos atrás, que as crianças podiam entender a primeira vinda de Cristo. Agora estamos vivendo em um tempo paralelo à primeira vinda de Cristo, e estão acontecendo coisas paralelas às que aconteceram na primeira vinda de Cristo. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Temos uma passagem profética no livro de Gênesis que nos mostra o sol, a lua e as estrelas. Se encontra em Gênesis capítulo 37. E vamos ler essa passagem. Diz, começando no versículo 1 até o 11, diz: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta es la historia de la familia de Jacob. Essa é a história de Jacó. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Essa é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. José tinha somente 17 anos, mas um profeta é profeta já quando nasce. Deus disse a muitos dos seus profetas, quando estavas no ventre da sua mãe, te escolhi e te fiz profeta. E até falando de João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, antes de nascer, até antes de ser concebido, já era profeta. Um profeta anunciado na Escritura. E agora José
com 17 anos, já está tendo experiências proféticas. Diz: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacificamente. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. En vez de dar gracias a Dios, ao invés de dar graças a Deus, porque tinham no meio deles um profeta e era um irmão deles. E disse-lhes: Oíd ahora este sueño que he soñado. Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Estávamos atando feixes no campo. E aqui que mi manojo se levantava e estava derecho. E eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé. E que vuestros manojos estavam alrededor e se inclinavam ao meu. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: Tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Estavam muito bravos. E le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Por isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Soñó aún otro sueño. Teve ainda outro sonho. E o contou a seus irmãos, dizendo: He aquí que he soñado otro sueño. Tive outro sonho. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. E eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aqui temos o sol, a lua e 11 estrelas. Agora, Jacó está vendo que seu filho José está tendo uns sonhos proféticos, sonhos dados por Deus. Diz: Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Repreendeu seu pai dizendo: Que sonho é esse que tiveste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Seus irmãos, pois, o invejavam. Quizás sus hermanos, talvez seus irmãos, os sonhos que tinham, não eram sonhos significativos. Mas os sonhos de José eram muito significativos. Eram profecias que seriam cumpridas em certo tempo. Mas como um jovem de 17 anos vai esperar que seu pai, sua mãe e seus irmãos se inclinem diante dele? Isso significava que ele ia reinar sobre eles. Mas ele era dos menores, o penúltimo, porque o menor era Benjamim. Mas vejam vocês, José era quem tinha a bênção da primogenitura. E de alguma forma seria dada essa bênção da primogenitura, seria falada. E com a bênção da primogenitura, o reino pertence ao que tiver a bênção da primogenitura. Por isso
que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Salvador, e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, porque Ele nos lavou com seu sangue e fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Ele 1000 anos e depois por toda a eternidade. Isso mostra que a bênção da primogenitura tem Cristo e sua igreja. Nosso José. Esse é Jesus Cristo ao qual se inclinarão as tribos de Israel. 144 mil hebreus, neste último dia, no 7º milênio, se inclinarão ao nosso José, a Jesus Cristo, em sua vinda, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como o sol de justiça resplandecendo, e como a estrela resplandecente da manhã. Agora podemos ver como se refletiu tudo isto em José. Podemos ver aqui o sol, a lua e 11 estrelas. 11 estrelas, os 11 irmãos de José. Mas José era a estrela número 12. Ou era a estrela que faltava ali. Por quê? Porque José está vendo 11 estrelas, mas José é uma estrela maior que essas 11 estrelas que ele está vendo. Porque José é quem tem e quem herda a bênção da primogenitura. É como quando Cristo tinha 7 estrelas em sua mão. E Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Por isso, quando olhamos o Filho do Homem com 7 estrelas em sua mão, nós vemos 8 estrelas. Podemos ver 7 estrelas e uma maior, a estrela resplandecente da manhã, que é Jesus Cristo, em sua segunda vinda. Continua dizendo... Os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração, meditava nisto. Seguramente foi de alegria para Jacó saber que tinha um filho profeta. E isso significava que a bênção da primogenitura que Isaac tinha recebido de Abraão e Jacó tinha recebido de Isaac, tinha um profeta sobre o qual falar essa bênção. E Cristo, para o último dia, estará falando a bênção da primogenitura e colocando o título de propriedade no mensageiro do último dia da era da pedra angular e dispensação do reino. Por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão virá à igreja de Jesus Cristo e nascerá na igreja de Jesus Cristo por meio do novo nascimento, um filho, profeta dispensacional para nosso Senhor Jesus Cristo. E esse será quem será adotado no último dia. Sobre esse virá a bênção da primogenitura. Será a primeira ocasião em que Jesus Cristo terá um filho, profeta dispensacional. Teve filhos profetas nascidos em sua igreja. Como São Paulo, como São Pedro, e como Martin, e como nosso irmão Branham, mas nenhum deles foi um mensageiro dispensacional. Agora vejam vocês, como para o último dia,
o último filho profeta e o último filho mensageiro que Jesus Cristo teria seria um profeta dispensacional. Um mensageiro nascido em Belém, de Deus, que é Cristo. Nascido em Cristo e nascido em sua igreja. Isso é nascido em Belém. Em Belém atualizada. E agora, a bênção do ministério de Cristo corresponde a esse anjo mensageiro. E a bênção do ministério de Moisés corresponde a esse anjo mensageiro. E a bênção do ministério de Elias, por quinta ocasião, corresponde a esse mensageiro, porque é o mensageiro dispensacional. Agora podemos ver o mistério do Sol, da Lua e das estrelas, marcando o tempo, marcando o tempo de Deus, marcando o tempo de uma nova dispensação, a dispensação do reino, marcando o tempo de uma nova mensagem dispensacional, o evangelho do reino, marcando o tempo de um novo mensageiro dispensacional, o anjo do Senhor Jesus Cristo, marcando o tempo do fim das eras da igreja gentia e do fim da dispensação da graça, marcando o tempo também do fim do reino dos gentios e começo e introdução do reino de Deus. O sétimo selo contém o final de todas as coisas que tem que finalizar e contém a introdução e estabelecimento de todas as coisas que tem que começar no reino de Cristo durante a dispensação do reino no sétimo milênio ou último dia. E tudo isso está sob o sétimo selo, sob o sol resplandecendo neste último dia. Tudo isso está sob a segunda vinda de Cristo, como o sol nascente, resplandecendo e nos iluminando o entendimento. E assim, como na primeira vinda de Cristo, ele disse que era o sol, que era a luz do mundo, quando foi a terra de Zebulon e de Naftali. Esses territórios tinham uma promessa, era Galileia dos gentios, ao outro lado do Jordão. O povo, assentado em trevas e em sombra de morte, luz lhes resplandeceu. A luz, quando lhes resplandeceu, foi a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto de Deus, velado em carne humana, no véu de carne chamado Jesus, e através desse véu de carne, Deus se manifestando e pregando a mensagem correspondente a esse tempo. E nessa forma, esteve resplandecendo a luz no meio dos habitantes de Zebulon e de Naftali. E os que habitavam em trevas e sombra de morte, luz lhes resplandeceu. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Ali estava a luz do mundo, Jesus Cristo, resplandecendo no meio dos habitantes de Zebulon e de Naftali. E para o último dia, Jesus Cristo, o Filho do Homem, a luz do mundo, o sol de justiça, estaria na América Latina e no Caribe, Galileia dos gentios atualizado, resplandecendo e nos iluminando o entendimento neste último dia. Aí temos o sol resplandecendo. Veja o mistério do sol. Vimos o mistério também da lua, o mistério da igreja. E vimos o mistério das estrelas, das 7 estrelas, das 7 eras, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras. E vimos também o mistério da estrela resplandecente da manhã, que é Cristo em sua segunda vinda, velado e revelado, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Vimos o mistério do sol, a lua e as estrelas, marcando
o tempo. Vejam vocês, na parábola do trigo e do joio, o que marcaria o tempo do fim, ou o fim do século? A vinda dos anjos da colheita, que são a vinda dos ministérios de Moisés e Elias, no anjo de Jesus Cristo, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, o trigo de Deus. E depois o joio será atado em feixes e será lançado no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes, ou seja, lançados na grande tribulação. Mas o trigo, os filhos e filhas de Deus, são chamados e juntados e são preparados para serem transformados e raptados neste último dia e serem levados à ceia das bodas do Cordeiro, na casa do nosso Pai Celestial. E o que marca o fim do século é a vinda dos anjos do Senhor, chamando e juntando com a grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando os escolhidos de Deus. E agora o sol, a lua e as estrelas estão marcando o tempo, neste tempo no qual nós estamos vivendo. O mistério do sol, a lua e as estrelas marcando o tempo. Quantos estão vendo o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo? Todos nós estamos vendo o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo no qual nós estamos vivendo. Onde estariam essas pessoas que veriam o sol, a lua e as estrelas marcando o tempo? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, estamos vendo o sol de justiça resplandecendo. Estamos vendo a lua, a igreja vestida do sol. E estamos vendo as estrelas, os 7 anjos mensageiros das 7 eras e a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo vindo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro no último dia. Resplandecendo na manhã de um novo dia dispensacional e na manhã do 7º milênio. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho do sol, a lua e as estrelas, marcando o tempo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e deixo novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, ou pelo menos nestes momentos, porque depois estaremos novamente com vocês na próxima etapa. Estaremos na primeira vigília, que é de 9 a 12, à meia-noite. A primeira vigília de 9 à meia-noite. Mas espiritualmente, onde estamos? Em qual das vigílias? Estamos na 4ª vigília. Estamos na 4ª vigília espiritualmente, mesmo que nestes momentos nos encontramos na primeira vigília da noite deste dia. Mas no último dia, nos encontramos na 4ª vigília do último dia, ou seja, do 7º milênio. Bom, vamos deixar tudo aí quietinho, porque se continuarmos, vamos chegar até pela madrugada, porque não há onde se deter. Somente o que fazemos é uma pausa em cada ocasião, para depois continuar em outra ocasião. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E conosco, novamente, o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.